Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e para o vídeo de hoje temos mais uma leitura especial de Natal, que é esse livro em inglês aqui chamado The Spice Cocoa Café. É um livro de romance natalino, ele é bem temático de Natal mesmo, então eu espero ter muitas atividades natalinas aqui. Como vocês podem ver, eu já iniciei ele e estou em 9%, eu fui até a página 24 mais ou menos. No capítulo 4, na verdade a página 28, o livro, como eu disse pra vocês, eu só li o início dele. Ele acompanha dois personagens como narradores, que é o homem e a mulher do casal. O casal é o Liam, como vocês podem ver o nome dele aqui em cima. Ele é dono de uma das lojas que tem ali naquela cidade pequena. E a outra também, é claro, é a protagonista, que eu acho que vai mais acompanhar ela, que ela também é dona ali de um estabelecimento, mas esse estabelecimento é novo. Ela tem uma loja de chocolates e ele de mel. Eles dois se dedicam muito às suas lojas. Agora a gente está acompanhando o início dessa loja de chocolates da protagonista. E ela gosta muito dessa época festiva do Natal. A gente já está aqui em novembro, começo de dezembro. Então eles estão bem animados e se organizando para essa data do Natal. Enquanto ela ama, o Liam não gosta dessa época. Eu acho que talvez ela possa apresentar a magia do Natal para ele. É um aspecto que eu gosto nos romances de Natal. Só a capa já chama muita atenção desse livro e a história já está se tornando interessante, porque os personagens principais vão meio que competir em um evento que tem ali na cidade, em que todas as lojas podem participar e fazer várias decorações bem bonitas de Natal, cheias de luzes. E aí eles podem ganhar um prêmio caso a decoração seja mais bonita. A protagonista tá muito animada com isso. Como eu disse pra vocês, ela abriu a loja dela agora. Então ela tá nesse início de conquistar a clientela, conhecer o pessoal da cidade, ver como o esforço dela vai acontecer ali. Ela se esforça muito na produção de chocolates. Aparentemente, ela teve uma família parisiense. Ela estudou em Paris durante um tempo sobre esse ofício do chocolate. Só que agora ela não tem mais família porque ela perdeu a família dela em um acidente. Então, aparentemente, ela é bem solitária, conta mais com amizades mesmo. Sobre o cara ainda não tenho muitas informações, foram mais informações dela, por isso que eu disse pra vocês que ela vai ser a principal aqui, apesar dos dois terem narrativa no livro. Mas enfim, vamos acompanhar então a história dessa personagem com todas essas questões natalinas da competição, a loja dela que tá abrindo agora, como ela vai ganhar esse evento, que eu imagino que ela vai ganhar, e como o namoro dela vai rolar com o Liam, porque ambos não estão nem um pouco afim de engatarem um relacionamento, apesar de já ter acontecido meio que um amor à primeira vista entre eles. Mas vamos ver como tudo isso vai acontecer e vocês vão me acompanhar em mais essa leitura natalina. Também talvez já sirva de indicação para vocês de um livro em inglês de Natal. E conforme eu for lendo, eu vou conversando com vocês sobre o que acontece. Para finalizar, então, só vou mostrar a imagem da playlist que eu escolhi para me acompanhar nessa leitura. Eu acho que vai ser uma playlist que eu vou gostar bastante, tem uma imagem bem bonita e fica nevando. Então eu espero que eu goste dela também. E vamos à leitura. Passadas algumas páginas da última vez que eu conversei com vocês, fiz uma pausa no meu momento aqui de leitura para conversar com vocês sobre as opiniões formadas até agora. Como eu disse para vocês, faz pouco tempo que eu conversei com vocês, mas ainda assim eu gostaria de compartilhar que o livro não tá muito legal não. Tem alguns aspectos bem positivos aqui, como eu disse para vocês, ele é bem natalino, tem toda a questão das lojinhas, da cidade ser pequena, do aconchego. Os personagens agora estão visitando uma casa que parece a do Papai Noel, que eles organizaram ali na cidade. E também a questão da competição das luzes, que agora está meio que envolvida em um mistério, já que alguma pessoa está destruindo as decorações entre as lojas, como por exemplo aconteceu agora em uma livraria.
Mas apesar de ter esses aspectos positivos, são um pouco menos recorrentes do que os negativos que eu gostaria de conversar com vocês então. Isso porque, como eu disse, os dois personagens principais narram esse livro. E na parte em que é narrada pela Cassidy, que é a protagonista, ela pensa muito no Liam. E na parte do Liam, ele pensa muito na Cassidy. Isso é ruim porque não é acabou de começar o livro, eles já estão pensando muito um no outro de um modo exaustivo e desnecessário. Então toda hora um pensa no outro e fala sobre um ao outro. Então é meio chata essa parte deles estarem tão apaixonados e pensarem tanto um no outro em tão pouco tempo que eles se conheceram. E é bem chata essa parte, e também porque o livro é um pouquinho mais adulto, ele não teve nada assim ainda, mas tem algumas partes em que o romance é um pouco além do que eu gostaria. Eu já conversei com vocês aqui no canal que eu não gosto muito desse tipo de narrativa, e aqui é bem recorrente, por isso que eu não tô gostando. Eu não sei muito bem como vai rolar minha leitura, porque eu não tô avançando como eu avançaria em um livro que eu estivesse adorando. Então a leitura tá um pouco mais lenta. Eu pensei até em alternar com algum outro livro que eu gostasse mais, mas eu não acho uma boa ideia pegar 2 livros agora, porque senão eu não vou conseguir terminar esse. E eu gosto de terminar os livros para poder criticar ou elogiar com propriedade. Então tá um pouco difícil a minha leitura, mas eu vou atualizando vocês como eu fiz agora, mesmo que eu não tenha planejado, conforme a minha leitura for caminhando. Em um desses meus dias de leitura, eu também gravei para vocês uma decoração sustentável que eu resolvi fazer de Natal. Ano passado eu também fiz, mostrei um pouco do processo para vocês, está em um dos vlogmas do ano passado. Esse ano eu resolvi fazer mais algumas, que são árvores com esse material que eu mostrei para vocês primeiro, que vem na caixa de ovos. Ela é verdinha, ela também é bem maleável, então dá para cortar e fazer arvorezinhas bem bonitinhas. Também utilizei algumas miçangas que eu tenho aqui em casa, inclusive algumas em formato de estrela para pôr no topo das árvores. Vou colar todas elas com cola quente, então vocês podem ver que são materiais bem simples. E aí eu mostrei para vocês como elas ficaram. Dá para perceber que é bem fácil, é só empilhar algumas das partes que eu mostrei para vocês da cartela. Eu estava utilizando 3, mas caso você faça na sua casa, pode fazer com mais ou menos também, caso você queira. Fiz aquela com mais tons de rosa e essa daqui também com as miçanguinhas vermelhas. E colei em uma base de isopor branca para parecer neve. Eu gostei bastante do resultado, ficou de decoração aqui na minha casa. E também fica como ideia para vocês de alguma atividade natalina para colocar decorações na sua casa, mesmo que você não queira gastar dinheiro por agora, e fica bem bonitinha também. Nesse mesmo dia, também decidi assistir um filme natalino. Na verdade era reassistir, porque eu já assisti o Grinch em alguns anos passados, mas é um filme que eu gosto muito, que tem uma mensagem bem interessante. Então eu reassisto quando eu posso nessa época natalina. Terminei a minha leitura de The Spice Cocoa Café. Vim conversar com vocês sobre o que aconteceu desde o dia que eu conversei com vocês sobre como estava a minha leitura. Eu demorei realmente 3 dias para ler, que era o que eu esperava, apesar do livro não ter sido tão bom e não ter sido uma experiência tão bacana para mim quanto eu esperava. Como eu disse para vocês, logo no início eu já estava um pouco insatisfeita com a minha leitura, porque tinha muitas partes em que o casal falava um do outro e não deixava tanto espaço para as outras coisas se desenvolverem. Isso continua acontecendo no início do meu segundo dia. No segundo dia eu li mais ou menos até a página 240, que era a minha meta do dia, então ainda assim eu consegui alcançar. Mas essa parte que não estava me agradando tanto continuou, com os monólogos dos protagonistas dizendo um sobre o outro. Mas a gente conhece um pouco mais do passado das personagens.
Também as motivações deles, porque eles querem ganhar aquele evento das luzes que eu comentei com vocês. A Cassidy, por exemplo, gostaria de ganhar porque ela ia doar o dinheiro que ela ganhasse para uma instituição, um hospital que cuida de crianças. Ela passou por lá durante um tempo no acidente em que os pais dela morreram, então ela gostaria de devolver parte desse cuidado. E o Liam estava querendo investir esse dinheiro em um santuário de lhamas que a família dele tem, para cuidar dos animaizinhos, deixar eles saudáveis, poder expandir um pouco mais o local. Então a gente descobre mais sobre as suas motivações, sobre os seus sonhos. Descobre também que o Liam não gosta do Natal porque uma namorada dele morreu na época do Natal, então ele sempre sente que a culpa é dele, principalmente nessa época do ano. Então a gente vai descobrindo umas coisas e outras durante a leitura. Bom, temos também alguns outros momentos natalinos. Como eu disse para vocês, já tinha algumas atividades e nesse segundo e terceiro dia aconteceram mais, como maratonas de filmes, momentos do casal juntos, entre família também, muitas coisinhas assim bacanas que poderiam ser mais desenvolvidas, que eu gostaria de ler mais, só que foram passagens um pouco mais rápidas. Também algumas competições de bonecos de neve, coisinhas assim que poderiam ser bem divertidas se não tivesse tanto foco no casal em si e o quanto eles estão atraídos um pelo outro. A Cassidy chega um momento que resolve ser sincera, mesmo que ela tenha uma promessa consigo mesma de não namorar por um ano, porque ela teve uma experiência muito ruim com o namorado dela na França. Então ela decide ficar um ano sem nenhum namoro, sem nenhum envolvimento, mas apesar disso ela resolve ser sincera com o Liam e conversa com ele sobre os sentimentos dela, e ali eles já começam a meio que ficar juntos. Mas ao longo da história, daqui pro final, eles têm bastante brigas, bastante momentos em que um machuca o outro. Mesmo que eles fiquem juntos no final, acontecem muitas coisas nesse meio tempo. Inclusive, esse ex-namorado dela volta, pede ela em casamento, ela não aceita, mas o Liam não vê essa parte e foge dela. Então tem muitas coisas que acontecem aqui que o casal acaba se separando várias vezes, mas depois no final eles realmente conversam, como eles deveriam ter feito desde o início, falam sobre suas feridas e finalmente ficam juntos de um modo mais maduro. Temos vários capítulos aqui sem nada sobre a destruição das lojas que eu conversei com vocês, que estava como um mistério aqui. Muitos capítulos isso não é desenvolvido ainda pelo mesmo motivo, só depois que vai ter mais algumas destruições e no final a gente descobre que eram alguns animais selvagens, alguns guaxinins que estavam destruindo tudo sem querer. Então não era um grande mistério, era mais uma coisa que eles não tinham como saber e só descobrem realmente quando a Cassidy instala algumas câmeras na loja dela e aí ela descobre que são os animais selvagens. Então essa parte foi bem mais rápida do que eu gostaria. Eu gostaria que realmente tivesse algum culpado ali para a história ficar mais interessante, mas foram só alguns animais selvagens. E então depois dessas partes que eu já tinha conversado com vocês e fazia parte do enredo que eu fiz um resumo por aqui, no final temos então realmente a competição das luzes e vemos quem ganhou. Eu achei que a Cassidy ia ganhar, até porque ela fez um trabalho bem bacana. Esse foi um dos pontos positivos do livro, além daqueles que eu disse pra vocês, como por exemplo os momentos natalinos que eu tanto esperava. Essa parte da competição também foi bacana e eu achei que ela ia ganhar, como eu disse pra vocês. Ela fez meio que uma miniatura da cidade com muito detalhe, muito bonita, todo mundo gostou. Porém, quem ganhou foi o Liam. E ele, como eu disse pra vocês, ele planejava usar esse dinheiro para salvar o santuário das lhamas. Porém, ele resolve ir pela causa da Cassidy e aplicar esse dinheiro no hospital das crianças. Então, meio que todo mundo sai ganhando ali. E é isso que acontece no final. O casal junto, o Liam ganhando essa competição, acontecendo o Natal em família e a Cassidy tendo um momento bem feliz, mesmo que a sua família não esteja mais viva. Ela tem um irmão, mas acho que ele não passa o Natal aqui com eles, ela passa com a família do Liam, e é um momento bacana para ela. Então essa foi a minha leitura desse livro. Infelizmente não foi do jeito que eu esperava,
não foi tão cativante quanto eu imaginava que seria pra mim. Como eu disse pra vocês, a capa me chamou muito a atenção, o início da história era muito bom, só que o que estragou a minha experiência foi realmente esses monólogos da parte dos protagonistas falando um sobre o outro, que atrapalhou bastante as outras partes do livro que poderiam ter mais desenvolvimento, poderiam ter cenas mais compridas, mais divertidas e mais natalinas, mas infelizmente não teve. Talvez para você seja uma boa leitura, então eu não vou dizer que é um livro ruim. Para cada pessoa vai ser uma experiência diferente. Infelizmente para mim não foi tão boa. Mas ainda assim, caso para você isso não seja um problema, esse foco nos protagonistas a ponto de tirar um pouco das outras partes do livro, talvez você aproveite mais do que eu. E depois de contar para vocês a minha experiência de leitura desse livro, vou mostrar outras atividades natalinas que foram bem mais divertidas e mais agradáveis para mim. Começando com essa florzinha que tem aqui no meu quintal, que ela só floresce no Natal e eu gravei para vocês esse ano. E aí as próximas atividades já são fora de casa. A primeira é a visita a uma cafeteria, que é a Offner. É um lugar muito bonito, com muitas boas opções no cardápio, estava decorado de Natal. Não tinha uma árvore, mas tinha bastante luzes, panetones à venda, outros doces também. Inclusive uma parte do cardápio era só de doces, assim, natalinos, ou comidinhas natalinas que eles tinham feito. Mas dessa vez eu escolhi o meu Folhas, é um doce muito bom, ele não é tão doce assim, então pra mim é mais agradável. E para acompanhar ele eu pedi um suco de abacaxi, que esse dia tava bem quente e ele foi uma ótima escolha. Gravei também para vocês a parte de dentro da loja, inclusive a parceria que eles fizeram com a Sanrio, com vários produtinhos da Hello Kitty, que eu já gravei algumas coisas para vocês por aqui, vocês já sabem que eu gosto. E outras várias coisas que tinham lá dentro, e eu gravei um pouco para vocês porque tudo é muito bonito. E para a última atividade do vlog, foi no mesmo dia, eu e minha irmã fomos no Parque Ibirapuera ver o show de luzes, ver a árvore de Natal que eles montaram lá. Foi uma experiência diferente do que a gente esperava. A gente esperava uma coisa um pouco mais elaborada, também esperávamos a projeção de algumas imagens em cima do lago, como teve no primeiro dia, se não me engano. Só que só teve mesmo um show de luzes e algumas partes assim com água, como eu tô mostrando pra vocês agora. E não teve as projeções, o que foi um pouco decepcionante pra gente que tava esperando. Algumas crianças em volta também ficaram um pouco tristonhas por causa disso. Então não foi a experiência que a gente esperava. Depois então fomos para as outras atrações que tinham ali de Natal no Parque Ibirapuera. Como vocês podem ver, estava bem cheio, muita gente estava ali para ver essas coisinhas legais que tinha por lá. Tinha alguns arcos bem iluminados com Feliz 2026. A Natura, pelo jeito, era uma das maiores patrocinadoras do Natal ali no Ibirapuera, então tinha algumas coisinhas com o símbolo deles, inclusive essa casa do Papai Noel, que estava muito bonitinha e fazia as crianças bem felizes. Por fim, gravei a árvore para vocês, que estava muito bonita. Não entrei nela, mas foi uma experiência bem bacana ver ela assim. E por aqui eu já me despeço de vocês. Espero que tenham gostado de tudo e até breve!